Excelentíssimos, sejam bem-vindos ao 12º episódio do Entre Autos e Cafés. Então, como de praxe, pegue seu café e acompanhe a gente nesse episódio. E hoje, só lembrando que no episódio a gente está falando então de direito civil, né? No episódio anterior a gente tratou sobre sucessões. E hoje a gente vai entrar sobre temas que vão envolver o seu dia a dia. Então, é de suma importância vocês prestarem atenção e assistirem até o final do nosso episódio de hoje. Porque hoje a gente vai falar e você vai entender o que é propriedade, o que é posse, o que é domínio útil, e também a gente vai trazer algumas nuances sobre esses temas. A gente vai falar sobre uso capião, passagem forçada e servidão. Falaremos também outro ponto que vem caindo muito nas provas e que vem sendo muito cobrado, que é o direito de laje, superfície e preferência. E se der tempo, né, porque a gente gosta de estabelecer aquele período ali de 40 minutos, então se der tempo, a gente vai ainda passar um pouquinho sobre as garantias reais. Perfeito, excelentíssimos, sejam todos muito bem-vindos. Então já peguem o seu café e venham com a gente, porque nesse episódio você vai entender de vez os direitos reais, suas sutilezas, do jeito certo. Simples, direto e com macete para marcar a alternativa sem sofrer. Perfeito. Então esse é o nosso terceiro bloco de civil, correto? É isso, né? Já foi Exato. 2, né? Sucessões e Direito um de pouco de direito de família. família ali. E agora a gente entra então em direitos reais. Qual que é o objetivo desse episódio? É fazer você aceitar essas questões de propriedade, posse e também essa parte relacionada aos direitos reais, que cai muito na prova e é uma cobrança, é um tema um pouco complexo, porque ele tem muitas nuances, ele tem muita coisa específica, ele tem muita especificidade em cada tema ali, então você tem que prestar muita atenção, tem que estudar com calma, ler o código e fazer muito exercício. Perfeito. O ordenamento jurídico ele estabelece que esses direitos eles hoje são limitados pela sua função social. Então toma cuidado, já entrando um pouquinho na questão dos direitos reais de uma maneira bem geral. O exercício do poder sobre o bem deve sempre estar em harmonia com as finalidades econômicas e sociais e a preservação do meio ambiente. Então são questões aí que normalmente podem cair como pegadinha. Às vezes está correto ali o exercício do direito real, mas tem ali alguma ofensa quanto à finalidade econômica, à finalidade social e em especial a preservação do meio ambiente, que pode ali derrubar a questão, tá, pessoal? Então prestar bastante atenção nesse sentido. Perfeito. Vamos passar aqui rapidamente, né, uma categorização dos direitos reais para vocês. A gente pode dividir basicamente em 3 pontos os direitos reais, que é o direito real sobre a coisa própria, que é aquela propriedade plena, os Exato. direitos reais sobre a coisa alheia, os poderes de usar, fruir, quando eles são transferidos a outro, e os direitos reais de garantia, que é quando o bem fica sujeito por um vínculo real ao cumprimento de uma obrigação, penhor, então tem alguns institutos. Perfeito. Então a gente precisa observar alguns institutos, né, que a gente vai passar então a tratar agora sobre eles. Exato, e a gente tem ali também, para distinguir os direitos reais de outras categorias, como os direitos obrigacionais, que aqui eles são realmente dois ramos diferentes do direito, existem os seguintes institutos que é necessária observação. A elasticidade, que é a capacidade do direito de ser distendido quando se destacam poderes para formar outros direitos, como usufruto, você mantém o direito de dispor do bem, da propriedade, mas transfere a outrem o direito de usar e fruir o bem, ou quando é contraído, quando esses poderes retornam ao proprietário sem perder sua essência. A gente tem também o direito de sequela, que a garantia real ela vai acompanhar o bem, permitindo que o titular persiga e reivindique a coisa mesmo que ela tenha sido transferida para o patrimônio de terceiros. Esse é o chamado direito de sequela. A gente tem também a publicidade e a constitutividade, especialmente para imóveis, tá? O direito real ele é criado ou transferido mediante registro, que confere publicidade e eficácia perante toda a sociedade. Então, em resumo, o direito real é o poder de extrair utilidades de um bem, próprio ou alheio, protegido pela lei, contra a interferência de qualquer pessoa, mas sempre condicionado ao bem-estar coletivo e à sua função social. Não esquecer disso. Perfeito. Então, com essa breve introdução, a gente começa a falar sobre propriedade. A propriedade ele é o mais completo de todos os direitos reais. Ela consiste, então, no direito de usar, gozar, dispor, reivindicar. Então, aquela coisa, né?
coisa bem imóvel. Então, a propriedade esse é o direito mais completo ali dentro dos direitos reais. Nós temos algumas definições no Código Civil. O artigo 1228 ele define o núcleo de propriedade, que é aquilo lá que eu já comentei, que é usar, gozar, dispor e reaver, e sinaliza também que há alguns limites e deveres no direito de propriedade. O artigo 1229 a 1232, eles vão tratar em linhas gerais do conteúdo, da extensão da propriedade, inclusive o que está acima e o que está abaixo do solo, que também tem algumas restrições. Lembrar, então, desse mnemônico, GRUD. Quando a gente pensa em propriedade, a gente lembra do GRUD. Então, quais são os direitos para eu ter a propriedade plena? É o gozar, reaver, usar e dispor. Então, lembre-se, quando pensou em propriedade, lembre-se do GRUD. Perfeito. Acho que esse mnemônico é bastante tranquilo para lembrar. A gente tem que lembrar que são os 4 braços da propriedade, aquele que a gente aprende lá na faculdade. Usar é a faculdade de utilizar a coisa conforme as normas do ordenamento. Então, morar no imóvel, usar o terreno para plantar, estacionar, construir, independente do que for. A disposição é o poder de alienar, é o poder de doar, de vender, doar ou gravar o bem. Vender o carro, doar o terreno ao filho, dar o imóvel em garantia no financiamento. Gozar é a possibilidade de retirar os frutos naturais ou rendimentos da coisa. Ou seja, você tem um apartamento e aluga, o aluguel é o fruto civil. Você tem um sítio e colhe laranjas, frutos naturais. Você tem um carro e usa para locação, aluguel por aplicativo. Renda, o ganho do bem, tá? Não esquecer desse ponto. E o reaver ou reivindicar é o direito de buscar a coisa de quem justamente a possua ou detenha. Então você empresta uma bicicleta e a pessoa se recusa a devolver. Dá para buscar restituição. É a ideia da reintegração, né? De trazer de volta o bem para você. E quando o Perfeito. titular Então, reúne todas essas faculdades, disse que ele possui a propriedade plena. perfeito. É isso que eu ia comentar. Então, se reúne todos. O GRUD, ele tem a propriedade plena. É interessante trazer para vocês qual que é a diferença da propriedade plena com a propriedade com limites. Conforme você já falou, se ele reunir todas as faculdades, ele tem a propriedade plena. Só que eu posso ter uma propriedade com restrições. Por exemplo, no condomínio, você é dono, mas você divide poderes com outras pessoas. Por exemplo, né, nós temos algumas regras de convenções de uso de áreas comuns. A servidão também é outra hipótese. O imóvel é seu, só que ele tem um ônus. Uma passagem de tubulação, uma servidão de passagem. Mais adiante a gente vai falar também para vocês o que é a passagem de servidão, né, e a servidão e a passagem forçada. O usufruto. No proprietário, ele continua dono do bem, mas quem tem usufruto exerce o seu uso e a fruição. Então tem uma distinção também no usufruto. O que a gente pode exemplificar do no usufruto, né? O filho, por exemplo, ele pode ser um proprietário. Ele tem o poder de dispor. Ele pode vender a propriedade, a nua propriedade, sem precisar de autorização do usufrutuário. E o comprador, então, ele vai assumir a titularidade, mas ele deve respeitar o direito de uso e habitação do usufrutuário, até a extinção daquele usufruto. E daí o pai, nesse caso, é o usufrutuário. Ele vai ter o direito de usar e gozar. Então, ele pode morar e receber aluguéis, mas ele não pode vender. Então, ele tem a propriedade, mas ele não pode vender. Ele não consegue a capacidade plena, então, de propriedade plena. Exato. E acho que passar rapidinho sobre a possibilidade de aquisição, né, da propriedade, como que alguém vira dono, na prática, para móveis, carro, celular, etc. Qualquer bem imóvel que a gente esteja tratando, a regra é a propriedade vai se transmitir com a tradição, com a entrega do bem. Com algumas nuances. O veículo exige registro para efeitos perante terceiro, que é a transferência ali junto ao Detran. E para os imóveis, a regra-chave é só vira dono com registro no cartório de registro de imóveis, isso por uma imposição legal. Inclusive, é algo que a gente trouxe lá no episódio tributário, quando a gente estava tratando do pagamento do TBI e do ITCMD. Então, fica de olho nisso. O exemplo mais clássico que a gente tem, você assina o contrato e pega a casa, mas não registra a escritura. Você pode ter direitos obrigacionais contra o vendedor, mas ainda não é considerado proprietário perante terceiros porque não houve registro na matrícula do imóvel, tá? E a gente tem ali Perfeito. as limitações, né? As limitações importantes, porque é aquela ideia, ser dono não é fazer o que quiser. Hoje a gente tem aí a nossa própria legislação
com algumas limitações. Você consegue. Acho que a função social da propriedade é a mais comum, né? Assim, a gente vai encontrar um limite aí na propriedade na sua função social, né? A propriedade ela tem que atender uma finalidade compatível com o interesse social, tanto no âmbito urbano quanto no âmbito rural. Por exemplo, um terreno urbano abandonado, ele pode sofrer algumas medidas urbanísticas, que vai estar ali dentro, geralmente, do Estatuto da Cidade. Pode ser um IPTU progressivo, Exato. pode ter algumas sanções ali, pode ter uma multa pelo fato de estar com muito mato, então ele pode sofrer algumas sanções. Então aí o correto é quando a gente tem um terreno, a gente dá uma função social para aquela propriedade. Exato. A gente tem o direito de vizinhança ali também, como uma limitação ao pleno exercício da propriedade. Você não vai poder usar seu imóvel de modo a causar prejuízo anormal aos vizinhos. Barulho excessivo, fumaça, infiltração ou risco estrutural, que são os exemplos aí mais comuns que a gente vê, né? É, falando em risco estrutural, a gente tem uma obra que ameaça desabar no terreno ao lado, ela pode vir a ser embargada ou ser determinados seus ajustes a fim de proteger a propriedade alheia, tá? Perfeito. Falando em obra, eu tô com uma obra aqui no escritório ao lado, então eu não sei se vier algum barulho, pode ser dessa obra. Acho que vai ser só esse episódio ou outro, mas eu acho que acredito que já vai passar rapidamente esse barulho. Nós temos também as limitações administrativas, que são aquelas regras de zoneamento, aqueles recursos obrigatórios, caso de tombamento, um licenciamento ambiental, aquela faixa de domínio, uma área de preservação permanente. Então, todas essas também são limitações administrativas. Perfeito. E a desapropriação, né? Que acho que é o modo mais ferrenho aí de limitação da propriedade, que é quando o Estado vem e retira sua propriedade mediante indenização, via de regra, quando houver interesse público, necessidade de utilidade pública ou interesse social, obedecendo ali o procedimento constitucional e legal para desapropriação do seu bem. Perfeito. Aqui, então, a gente passou sobre uns pontos aqui de maneira rápida, né, por causa do nosso tempo, sobre a propriedade. Aquilo que a gente acha interessante que vocês têm que saber na hora da prova, né? Então, vocês têm que levem isso com vocês na hora da prova, na hora de pensar sobre propriedade. E agora a gente vai trazer para vocês a posse, para vocês entenderem então a diferença entre a propriedade e a posse e como pode cair na sua prova. A posse, ela é um direito fundado no domínio. A posse, ela é o poder de fato exercido sobre a coisa. Pode ser ele tem uma aparência de dono, ou como se dono fosse nesse caso. Ele recebe também uma proteção jurídica própria, mesmo quando o possuidor ainda não for proprietário. Então aqui a gente vai ter algumas coisas específicas que vai diferir a posse da propriedade. Perfeito. A posse nada mais é do que o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, o uso, o gozo, a disposição ou a proteção. Ela serve para, anotem, proteger a paz social, estabilizar relações e viabilizar o capião quando presentes requisitos. Então, esses são os fundamentos ali, a base do direito possessório, da posse aqui no direito brasileiro, tá? E ela tem como elementos dois pontos: os elementos, a teoria subjetiva de Savigny e a teoria objetiva de Ehring. Na subjetiva, que não é aplicada aqui, a posse é composta pelo corpus, que é a detenção física ou controle do bem, e pelo animus domini, a intenção ou crença de ter a coisa como sua. Precisa dessas duas para o Savigny. Para Ehring, na teoria objetiva, a posse é a exteriorização do domínio, bastando o comportamento típico de dono. A gente não precisa do animus domini presente, o animus ele fica embutido na forma como a posse se comporta. É a linha ali mais compatível hoje com a tutela prática da posse no Código Civil e nos nossos tribunais, tá? Então ficar de olho nisso. Lembrando que a posse ela pode ser desdobrada em uma posse direta, que é exercido por quem tem fisicamente a posse como locatário ou um devedor fiduciante, e também a posse indireta, e ela é mantida pelo proprietário ou credor que cedeu o uso do bem. Então, ambas elas são protegidas e podem coexistir. Perfeito. E também o desdobramento do animus domini, né, que a gente fala ali em cima, que é requisito essencial para uso capião, significando que o possuidor deve agir como se fosse o verdadeiro dono, e não apenas por mera tolerância ou contrato vigente, que é um dos requisitos aí, novamente, para próprio uso capião, né? Perfeito. Vamos trazer aqui uma diferenciação aí que
que é uma pegadinha clássica de provas, que é a diferença de posse e detenção. Então, nem todo contrato envolva uma coisa é posse. A detenção é quando a pessoa tem uma coisa em nome de outro por uma relação de dependência, de ordem, de subordinação, sem ter uma autonomia possessória. Exemplo, vamos lá, um caseiro. O caseiro ele vai morar numa chácara, ele vai cuidar daquela chácara, mas ele não tem a posse. Ele é um funcionário que está guardando o bem daquela pessoa, daquela empresa, daquela pessoa. Então aqui ele tem a coisa, mas em nome de outro, por essa relação aqui de uma subordinação. Então Exato. ele não tem uma posse, ele tem uma detenção. E a principal diferença é que na posse há essa autonomia no exercício do poder de fato, né? Mesmo que exista um contrato. Locatário tem a posse direta, com proteção possessória, inclusive contra o locador. Em regra, né? O locador não pode vir a tomar o bem de qualquer maneira, a qualquer tempo. Então, acho que a diferenciação mais tranquila de se fazer entre posse e detenção pega nesse ponto, né? Da autonomia do exercício do poder de fato, inclusive de proteção do bem. Perfeito. E acho que as classificações úteis ali que a gente pode trazer, a gente tem a posse justa e posse injusta. Anotem, a gente vai dar uma passada bem rápida e singela sobre esses temas, mas são temas importantes de estudo. A posse justa, segundo o Código Civil, é aquela que não é violenta, clandestina nem precária, ou seja, posse pacífica, enquanto a injusta, por outro lado, é aquela violenta, clandestina ou precária. Sendo a posse injusta violenta aquela tomada com força, um exemplo clássico, invasão expulsando o dono, o morador. A clandestina é aquela que é tomada às escondidas, ocupar um terreno ali na surdina. E a precária, ela começa legítima, ela começa válida, mas há um abuso de confiança e acaba revertendo aquela posse justa em posse injusta. Então, temos como exemplo ali um empréstimo e depois se recusa a devolver. A partir do momento da recusa, há a reversão dessa posse. Perfeito. Tem que tomar muito cuidado, né, com os desdobramentos da posse justa, da posse injusta. Também outro aspecto também que vocês têm que tomar muito cuidado é com a posse de boa-fé e a posse de má-fé. A posse de boa-fé, aquele que possui a posse, ele acredita legitimamente que aquela coisa é dele. Por exemplo, ele vai comprar o imóvel ali com uma aparência de regularidade, mas ele desconhece que há um vício naquela compra, naquele objeto. Às vezes não é da pessoa, às vezes tem é, algum agravamento ali naquele bem, então ele não consegue ser o proprietário daquele bem. Mas ele acha de boa fé que está comprando algo legítimo. Agora, já o possuidor de má fé é aquele que sabe que não é dono, mas atua como se dono fosse. Então ele ocupa uma terra sabendo que não é dele, mas ele vai lá e ocupa. Então Perfeito. ele tem aí uma posse de má fé. E lembrar que isso vai influenciar diretamente nos frutos, benfeitorias e indenizações, conforme a gente vai falar mais pra frente, né? É perfeito. A gente tem também a posse nova e posse velha. A posse nova, aquele famoso ano e dia. E a única diferença que vai trazer na classificação de posse nova e posse velha é o ritmo das ações possessórias. A posse nova, ela vai permitir a concessão da desapropriação ou da, da reintegração de posse logo no início dos litis, lá no comecinho do processo. Enquanto a posse velha tem aí um procedimento um pouquinho mais arrastado, né? Daquela singela frase de que o direito não socorre quem dorme. Então, se você pôde esperar para reclamar isso na justiça após a passagem da posse nova, você pode esperar o transcorrer do processo para recuperação da sua plena propriedade. Perfeito. Acho que outro ponto também interessante para trazer é a posse ad uso capionem, que é aquela posse com requisitos para uso capião. A gente vê muito, né, tratar sobre uso capião. Então, o que eu preciso ter para ter a posse que vai me dar direito ao uso capião? Ela tem que ser uma posse mansa, pacífica e contínua. A pessoa ela tem que ter o ânimo de dono. E também o prazo vai ter que ser observado o prazo exigido lá na legislação e pela modalidade aplicável para uso capião. Perfeito. Acho que fechamos aí esse ponto. A gente pode falar agora dos efeitos jurídicos da posse, porque ela acaba sendo forte, né, no direito brasileiro, principalmente sua defesa. Existe a proteção possessória contra a turbação e contra esbulho, e a posse ela vai efetivamente ser defendida tanto quando há uma turbação,
que é a perturbação do exercício da posse, ou seja, um vizinho que bloqueia a entrada, uma ameaça, algo que impeça efetivamente seu uso, quanto frente ao esbulho, que é a perda da posse. Expulsão, invasão, seja ela violenta ou não, tá? Aqui nesse ponto a violência ela não importa. A proteção possessória contra o esbulho ela é frente e ampla e também contra a ameaça. Então a gente tem um risco iminente de turbação ou esbulho, é possível a proteção possessória e as ferramentas típicas lá do Código de Processo Civil são as ações de manutenção, reintegração de posse e interdito proibitório. Perfeito. Como você bem disse lá em cima, lá, a posse ela pode gerar frutos. Então, a partir do momento que você adquire com boa fé ou má fé, vai ter diferença. Então, os frutos, para aquele que adquiriu com boa fé, que tem ali a posse com boa fé, ele tende a ficar com os frutos percebidos. É uma regra geral, existem algumas exceções que a gente não vai entrar aqui, porque acho que não vai dar tempo, mas então, via de regra, tende a ficar com os frutos percebidos. E aquele que tem a posse de má fé, aquele vai ter que devolver os frutos ou indenizar a pessoa, o proprietário, o real proprietário, né? Perfeito. E acho que um último ponto aqui de discussão bastante intensa que a gente tem nos efeitos jurídicos da posse é no tocante às benfeitorias, que é bem recorrente aí em questões. A gente tem aqui, da mesma forma, as benfeitorias que são previstas para locação, as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Então, as necessárias evitam a deterioração do bem e, em regra, são indenizáveis. As úteis aumentam o uso, valor, em regra, vão ser indenizáveis ao possuidor de boa-fé. Então, as necessárias, tanto de boa-fé quanto de má-fé, porque estavam protegendo e evitando a deterioração do bem, vão ser indenizáveis. As úteis aumentam o valor ou o uso do bem, em geral, só vão ser indenizáveis ao possuidor de boa-fé. E as voluptuárias são aquelas benfeitorias de mero luxo, normalmente não são indenizáveis, mas podem ser levantadas se não causar dano ao bem. Mesma regra aqui da alocação, né? Perfeito. Vamos, acho que passar por alguns exemplos aqui para vocês fixarem. Acho que é interessante, né? Então, o locatário. O locatário, ele tem a posse direta, ele tem essa proteção possessória, mas ele não tem o animus domini, via de regra. Né? Então, ele não preenche todos os requisitos da propriedade. Perfeito. O comodatário, que se recusa a devolver o bem, né, a propriedade, vira uma posse precária. Por quê? Porque ele é injusta. Né? Se ele comprou um imóvel por contrato particular e mora anos naquela casa, ele tem a posse. A propriedade ela só vai se tornar propriedade com registro. Só que ele pode discutir futuramente o usucapião, né, quando ele preencher os requisitos, lá os tempos legais, se preencher todos os requisitos. O caseiro geralmente ele tem a detenção, mas ele não tem uma posse. A posse quem tem é o dono ali da chácara, da fazenda. Então, esses são alguns pontos que eu acho que é interessante vocês levarem para a prova. Perfeito. Então, não esquecer, posse é muito mais amplo que isso, a gente tem pouco tempo aqui. Nossa ideia é trazer os principais pontos e auxiliá-los aí nos estudos de vocês, dando um direcionamento, tá? E vamos passar agora rapidinho sobre o domínio útil. O domínio útil, que pouca gente conhece, ele é a parcela do poder sobre o imóvel, atribuída a um enfiteuta ou alforeiro, na enfiteuse ou no aforamento, tá? Ele passa a exercer de forma muito parecida com o proprietário o uso e a fruição econômica do bem, enquanto o domínio direto fica com o senhorio direto. Exemplo, município, igreja, um particular, a união, e sucessivamente, conforme o caso, tá? E a enfiteuse é comum em terrenos da União, terrenos de marinha ou da própria igreja, tá? Então, tomar cuidado, o domínio útil é um mecanismo já pouco Pouco utilizado, utilizado. né? Muito Difícil de pouco. ser visto, mas ele ainda cai em provas, então tem que tomar cuidado, tá? Algumas praias a gente vê alguns casos aí, né, do terreno de marinha, né, que tem essa, você pagar o laudênio, você pagar, né, tem algumas questões, né, mas é muito Exato. raro, cai às vezes um conceito, né, então por isso que a gente resolveu trazer para vocês. Então, o que vocês têm que pensar quando vem domínio na prova?
esse imóvel vai ficar fatiado em dois direitos reais autônomos. Então, nós temos dois direitos reais autônomos, cada um vai ter uma espécie de direito real. Nós temos o domínio direto, que é o senhorio, que é a raiz do imóvel. Ele vai ter certos poderes de controle e recebimento de prestações. E nós temos o domínio útil, que é o foreiro ou o enfiteuta, dependendo do caso. Exato. Que ele vai ter ali a vida prática do imóvel, que vai ser usar, explorar, construir, alugar, tirar uma renda, transmitir, doar. Então é ele que vai poder ter esses direitos de propriedade em si. Exato. E aqui a gente pode citar também um ponto legalzinho, é que a gente tem a possibilidade de ofertar esse domínio útil em garantia, tá? É possível, por exemplo, dar em garantia real, como uma hipoteca, porque esse domínio útil ele vai ter valor econômico próprio, né? Então, em regra, quem tem domínio útil ele vai poder usar, como você bem disse, o imóvel, morar, explorar, construir conforme as normas, ele vai poder gozar ou fruir dos bens, ele pode alugar, vai poder colher os frutos, vai poder receber rendimentos, vai poder transmitir esse domínio útil, pode vender, doar, herdar, como se fosse um imóvel dentro do imóvel, como se fosse um direito real dentro da propriedade imobiliária, que fica efetivamente ali destacada, e pode também dar em garantia. Então, é um direito real dentro do direito real, né? Perfeito, é bem isso. Acho que é interessante trazer que a defesa do domínio útil e posse é uma diferença essencial. O domínio útil ele é um direito real, ele tem um título, ele vai ter uma punibilidade erga omnes contra todos. E normalmente ele vai estar ali em registro. Normalmente não tem ali quando tem o domínio útil no registro. Exato. Já a posse é uma situação de fato. E ela é protegida pela lei. Pode ou não levar a uma aquisição futura por um usucapião, né? Então, essa é a diferença do domínio útil e da posse. Um exemplo aqui bem direto. O foreiro com domínio útil, ele tem um direito real sobre o imóvel. Já o ocupante sem título, ele tem uma posse, que eventualmente ele pode vir a discutir uma usucapião se ele preencher todos os requisitos legais. Perfeito. Acho que domínio útil era isso. E aproveitando o gancho, acho que nada mais justo que a gente falar um pouquinho de usucapião, né? Usucapião, acho que Usucapião. na prova da OAB, quando aparece, ela vem direto ao ponto, não, sem muitos floreios, sem muito romantismo, e a usucapião na OAB é requisitos mais efeito contra ônus. Acho que são os pontos aí que a prova tende a bater mais, né? Perfeito. A usucapião é definida, então, como a aquisição de uma propriedade, como a gente já falou, por uma posse mansa, pacífica, continuada, durante um determinado período que vai ser fixado em lei e que vai depender de determinadas circunstâncias. Exato. A usucapião é fundamentada, então, na função social da propriedade. Então, para a configuração, a gente tem que pensar em três requisitos essenciais, aí, que é a posse mansa pacífica, ou seja, não tem oposição do proprietário original, o tempo, que é o decurso do tempo, que é o prazo variável, vai depender da modalidade, que a gente vai passar para vocês, e o animus domini, que é a intenção de possuir, de ter a coisa como sua. Então, aquele que possui, ele tem aquele animus domini, ele é dono, ele se sente o dono daquela propriedade. E lógico, boa fé, né? Ele adquiriu de boa fé. Exato. Inclusive a posse pode ter começado de má fé, e quando convalada de posse nova para posse velha, ela acaba convalando em posse de boa fé, e daí começa ali o prazo, né? Então, para quem Isso é invadiu o uma. imóvel, o prazo de 15 anos acaba sendo 16 anos e um dia, porque tem que convalar essa má fé em boa fé aí Isso, perfeito. para Perfeito. evitar, né? Bem E lembrado. falando das modalidades de uso capião, de imóveis aqui, né? A gente tem 7 modalidades, são várias modalidades de uso capião e ainda dentro delas ainda existem alguns redutores legais. Vou falar das mais clássicas, a extraordinária e ordinária, previstas aí no nosso Código Civil. A extraordinária, o prazo é de 15 anos, independente de justo título ou boa-fé. Então é aquela uso capião extremamente longa, são 15 anos aí de exercício de posse, independente de boa-fé, e o prazo acaba caindo para 10 anos se o possuidor estabelecer moradia ou realizar obras de caráter produtivo no imóvel, tá? A ordinária, por outro lado, prazo de 10 anos, 5 anos a menos do que a extraordinária, exigindo-se, nesse caso, justo título e boa-fé. Ela pode ser reduzida para 5 anos, aos capião tabular, se houver registro cancelado e moradia ou investimento social no imóvel.
Perfeito. Outras modalidades, então, de uso capião é a constitucional rural, para a Labore, que ela vai ter o prazo de 5 anos. Aí, anota. Aí vocês têm que anotar. 5 anos para áreas de até 50 hectares em zona rural. Exato. 50 hectares em zona rural. Desde que o possuidor torne essa propriedade produtiva, more nela e não tenha outro imóvel. Então, nós temos esses 3 requisitos que ele também vai ter que preencher. Ele vai ter que tornar ela produtiva, ele vai ter que morar e não vai poder ter outro imóvel, Não seja urbano ou esquece, rural. não esquecer que tem que somar com a posse mansa pacífica e o animus domini, né? São requisitos a mais. Perfeito. Todos os requisitos, isso, são os requisitos a mais. E a constitucional urbana, chamada também de promísero, que também é o prazo de 5 anos. Nesse caso, é para aquelas áreas de até 250 metros quadrados, utilizada para moradia também, desde que o morador ele não possua outro imóvel. Então, é aqueles requisitos já iniciais mais esses 2 requisitos. Vai ter que ser utilizado para moradia e ele não pode ter outro imóvel. E tem que ser até 250 metros quadrados. Perfeito. Agora, algumas novidades aí legislativas. Uma novidade legislativa, pelo menos, que é o capião familiar, ou por abandono de lar. Prazo mais enxuto, de apenas 2 anos de posse exclusiva sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, dividido com o ex-cônjuge ou companheiro que abandonou o lar. Então, para proteger as pessoas em caso de abandono do lar aí pelo ex-cônjuge, o ex-cônjuge que desaparece no mundo, maridão que some pro mundo, vai comprar cigarro e não volta. Ele acaba tendo a mulher deixada ali no lar tem a possibilidade de reverter a propriedade plena em seu nome com 2 anos de posse exclusiva sobre esse bem, tá? Mas tem esses requisitos a mais, que ele tem que ter sido dividido com o esconde ou companheiro que abandonou o lar e até no máximo 250 metros quadrados, além dos demais requisitos. A gente tem os capião coletivo e indígena, que daí já são os capiões voltados aí para legislação específica, que a coletiva ela serve para núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda há mais de 5 anos, e a indígena a ocupação de trecho de terra inferior a 50 hectares por 10 anos consecutivos. São modalidades aí Perfeito. Então, menos aqui a gente vistas, mas que existem. Perfeito. Então a gente fechou aqui as modalidades de uso capião de imóveis e também acho que é interessante a gente trazer o uso capião de bens móveis. A propriedade das coisas móveis ela também pode ser usucapida, né? Então eu posso também fazer uso capião. Nós temos o uso capião ordinário, que é 3 anos com justo título e boa fé. E também temos a extraordinária, que ela vai ser 5 anos e daí independentemente do título ou boa-fé, podendo abranger até bens furtados, roubados, em tese, né? Porque daí vai depender de cada caso. Se tiver ali uma ação penal que seja decretada a perda do bem Não adquirido, tem como, já era, mas é possível do campeão desde que não provada, né, esse furto ou roubo. Alguns pontos importantes ali na jurisprudência, notem. Bens públicos, insuscetíveis de usucapião. A gente ainda tem a Constituição falando que bens públicos não podem ser usucapidos, justamente pela dificuldade que o poder público tem de proteção da sua plena propriedade. A usucapião ela pode ser invocada como matéria de defesa em ações reivindicatórias. Súmula 237 do STF, uma súmula bastante antiga, que até hoje tem vigência. Então, se alguém ingressar com uma reintegração de posse contra você, depois de 15 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta, cumprindo os requisitos do usucapião, você pode usar o usucapião como matéria de defesa. E, inclusive, conseguir aí, se comprovada o preenchimento do usucapião, a improcedência da ação possessória, tá? É possível a soma de posses, a cessio possessiones, que a gente chama, né? Que o possuidor pode somar seu tempo de posse ao de seus antecessores, desde que ambas sejam contínuas e pacíficas. Então, você pode comprar posse de alguém, não precisa comprar necessariamente a propriedade, até para conseguir um usucapião mais célere. E a natureza da sentença da ação de usucapião ela é declaratória, servindo como título para registro no cartório de registro de imóveis. Perfeito. Também outro ponto importante é que os herdeiros, né? Um herdeiro ele pode perder um imóvel objeto de herança em nome próprio, desde que ele exerça essa posse de forma exclusiva. Lembrando que é objeto de herança, né? Bem vivo a gente não tem como fazer, então, ali no momento da herança, ele comprovar que ele já estava utilizando ali, então ele pode fazer o uso capião em nome próprio. Exato. Áreas de preservação permanente. O STJ ele entende que a ocupação de área de preservação permanente ele não gera direito ao uso capião devido a que uma limitação ambiental, uma proteção ambiental da área.
Perfeito. E a uso campeão também vai se aplicar aí a servidões aparentes e contínuas. E, por ser aquisição originária da propriedade, acho que a única hipótese hoje de aquisição originária da propriedade, porque todo o restante do solo brasileiro já está dividido, a uso campeão extingue garantias reais anteriores como hipoteca. Então você recebe o bem de Perfeito. forma limpa, né? Perfeito. Acho que é interessante, né? Como você falou que a usucapião ela é classificada, acho que como a única forma originária de aquisição da propriedade. É interessante a gente trazer para vocês, então, algumas o que pode causar com essa formação originária, então, da aquisição da propriedade. Isso como é a única hoje de forma prática, né? Ainda existem na legislação brasileira outras formas de aquisição originária, mas sem praticidade alguma, né? Sim, sim, sim. É que é utilizada, né? É, Então, com os campeões, a gente tem uma ruptura com a cadeia anterior, diferente de uma aquisição derivada, como a compra e venda, no caso de compra e venda. Na usucapião, a propriedade ela não é transmitida do antigo novo para o dono, do antigo para o novo. Essa propriedade anterior, ela se extingue e ela dá lugar a uma nova. Então, essa nova propriedade, ela nasce livre de qualquer vínculo que esse imóvel teve lá no passado. exato. É uma matrícula Então, por isso nova que a do gente fala zero, dessa né? ruptura, né? Tem essa limpeza do título, né? Por ser uma aquisição originária, ela não compromete, não comporta ônus ou gravame que existia anteriormente sobre o bem. É, significando dizer que o possuidor adquire um título limpo. É uma matrícula nova, do zero. É, fica lindinha. É só a descrição do imóvel e a propriedade atual. Declarada ali pelo mandado de abertura de matrícula, né? Perfeito. Então, né, com base nisso, então a gente tem uma extinção das garantias reais, por exemplo, uma hipoteca que tinha naquele imóvel. Exato. Inclusive, a STJ entende que se a propriedade principal que dava suporte à garantia ela desaparece em favor de uma nova aquisição originária, no caso aqui, uso capião, a hipoteca, que é um acessório, ela também vai se extinguir. É nada mais justo, né? A gente tem o afastamento da continuidade registral. Então, nos casos de usucapião, a característica da continuidade do registro imobiliário, que exige um vínculo encadeado entre os proprietários, é excepcionada, justamente por se tratar de uma aquisição que não deriva do título anterior. É uma aquisição do zero, né? Perfeito. E a sentença que ela reconhece ao uso capião, ela apenas declara o preenchimento daqueles requisitos para aquisição originária. Ele serve, então, como um título para que o registro seja feito no cartório de registro de imóveis, sem nenhuma amarras das dívidas ou gravames do antigo proprietário. Então, em suma, o resumo do uso capião, ela opera uma forma de purificação do imóvel. Ele extingue os direitos reais da garantia ou outros ônus que tinham naquele, que pudessem limitar a utilização do pleno exercício daquela propriedade, passando então para o novo proprietário para que ele possa utilizar ele de forma plena. Perfeito. Pessoal, dicas rápidas aqui para vocês gabaritarem os campeão quando cair nessa prova da OAB. E provavelmente vai cair uma questão, então anotem. Batam bastante, decorem, vejam exaustivamente as modalidades e requisitos básicos: tempo, posse, ânimos e os diferenciais, né? Da campeão extraordinária, a possibilidade de moradia, da ordinária, quando tem o justo título ali cancelado, que reduz o tempo. São pontos bastante cobrados. E os efeitos aos campeão. Essa extinção de ônus aí, a depender do caso, o que acontece, o que não acontece, aqui tanto para o campeão quanto para qualquer direito real que a gente falou acima, seja na transferência de propriedade, na transferência de direitos possessórios, de domínio útil, qualquer um que for, tá? E uma dica aqui rapidinha: se aparecer posse mansa e pacífica por X anos, já tá cantando aí a música da Campeão, então presta bastante atenção, que provavelmente a resposta vai ser uma das modalidades que a gente trouxe acima. Perfeito. Você só pode me dar o tempo? Quanto tá mais ou Já menos? Eu estava estamos dando uma quase. olhada aqui no nosso mar aqui, acho que ainda tem passagem forçada e servidão. E também a gente ia falar sobre superfície, laje de preferência e direitos reais, é isso? Eu De acho que é isso. garantia, né? As garantias reais, né? Perfeito. Exato. Então, Então, a gente já tá aqui batendo 40 minutos agora.
Tá 39, exatamente 39 e 40. 40 minutos exatos. Acho que dá pra gente encerrar esse episódio por aqui. A gente trouxe bastante coisa legal sobre os direitos reais mais tranquilos aí, os mais recorrentes, que podem aparecer na sua prova e também na sua vivência aí da advocacia. O escapião é algo bastante presente, bastante comum, em especial em municípios menores. Então, é muito comum a pessoa comprar ali por conta de gaveta, largada, aí o filho vai ver, os herdeiros já faleceram, não existe mais a possibilidade de transferência do imóvel pela via administrativa, restando o único caminho aí é o capião. Então, é bastante comum, bastante importante. E para a prova da OAB também é inquestionável, né? Sempre tem uma questão ou outra envolvendo então, o uso capião, e os direitos reais também como um todo, né? Exato. Então, eu acho que vai ser interessante para vocês a gente dividir esse episódio para também não ficar muita informação em um episódio só. Então, no próximo episódio, iremos falar sobre passagem forçada e servidão, iremos falar então sobre direito de laje, direito de preferência e sobre as garantias reais. É isso? Exato, perfeito. E depois a gente fecha no último bloco ali falando das obrigações e responsabilidade civil. O que você acha? Pode ser, perfeito. Então, lembra, direito civil, ele tem muita informação, né? Tem muita coisa dentro do direito civil, então a gente vai tentar dividir o direito civil em mais ou menos 5 blocos, seria isso? Eu acredito que a gente vai bater 5 blocos. 5 blocos. É lógico que a gente não vai conseguir falar de tudo que a gente queria em direito civil, mas volto a frisar aqui que a gente está à disposição. Mandem mensagem para a gente, mandem no Instagram, mandem no YouTube, deixem um like para a gente saber que vocês estão gostando do nosso vídeo, do material, da forma como que a gente está fazendo. Compartilhe com quem está fazendo a OAB, com quem vai fazer a OAB, quem está estudando ainda na faculdade, porque é um bom aprendizado para você entender o que é importante para você estudar em cada matéria. Então, a gente fica à disposição de vocês e aguarda para o próximo episódio. Não esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos no Instagram, compartilhem novamente com seus conhecidos, com seus amigos aí que vão fazer a prova, que estão estudando para concurso, que estão efetivamente aí se preparando na faculdade. A gente fica à disposição, deixem seu feedback. Qualquer novidade, estamos por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia e pelo tempo de vocês. Nos vemos no próximo episódio.